Um, dois, três, quatro. Olá, pessoal. Tá tratando aqui sobre dispensa, tá? Dispensa da licitação, dispensa e inexigibilidade. Então, vou estar tratando primeiro sobre a licitação dispensada. Tá? A licitação ela pode ser dispensada ou dispensável. A dispensada ela é ato vinculado, ou seja, ela é obrigatória. Não pode a administração pública querer decidir se, por conveniência ou oportunidade, se licita ou não. Nesses casos aqui, ela não pode licitar. E olha só, ela está falando sobre alienação, exclusivamente sobre alienação, ou seja, ela passa para outro. Né? E ela trata sobre, nesse artigo 17, no inciso 1 sobre imóveis e no inciso 2 sobre imóveis. Tá? Então, tratando aqui do artigo 1, né, eu achei aqui na internet, inclusive, o esqueminha aqui, um bizu do Alien, tá? E ele fala assim, olha só, o seu Creço, né? Esse é legítimo, eu garanto, né? Então ele fala que sobre decorar, né? A frase dado inventou, né? Dado inventou, legítimo, tá aqui, ó. Olha só. Dado inventou legítimo alien perneta. E é só lembrar que ele é perneta e por isso tenho que levar ele no colo. Tá? Dado inventou legítimo alien perneta. E é por isso ele tem que levar ele no colo, né? Que vem da dação em pagamento, doação, investidura, legitimação de posse, alienação, permuta, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso. Então nota que sempre está falando de alienação, de passar para o outro. Tá? Esses e os requisitos para que isso aconteça, né, são 4. Tá? A existência de interesse público devidamente justificado, tem que ser precedida de avaliação, né, avaliação prévia. Tá? A licitação tem que ser pode ser na modalidade de concorrência ou leilão. Se caso tivesse licitação, seria na modalidade de concorrência ou leilão. Né? E precisa de autorização legislativa. A autorização legislativa é a única diferença dos requisitos dos imóveis para os móveis. Lá, nos móveis, não precisa de autorização legislativa. Aqui nos imóveis precisa. Então, são 4 requisitos. Existência de interesse público devidamente justificado, precedida de avaliação, né, avaliação prévia, a licitação na modalidade de concorrência ou leilão e autorização legislativa. Tá? E aí, a dispensa vai se dar nos seguintes casos. Tá? A licitação vai ser dispensada, no caso de alienação de bens imóveis, tá? Para dação em pagamento. Essa dação em pagamento ela não vai ter lá nos móveis, tá? Só tem aqui nos imóveis. Tá bom? Dação em pagamento. A doação, tá? A doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Tá bom? Então, no caso, essa doação ela pode ser feita desde que exclusivamente para outro órgão de qualquer esfera do governo, não é para particular. A permuta, né, aqui vai ser por outro imóvel que atende aos requisitos do inciso 5º. A investidura, tá? E ele fala aqui, entende-se o que é investidura, né? Qual é o entendimento de investidura? Né? Entende-se por investidura para os fins desta lei, tá? Alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, de área remanescente ou resultante de obra pública. Tá? Então a gente está falando de imóveis lindeiros, tá? A gente está falando de remanescente ou resultante de obra pública, tá? Área esta que se tornar inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse 50% do valor constante da linha A do inciso 2, artigo 23, tá? Que é quando fala, não acredito que seja do preço da tomada de preços, mas a questão alienação aos proprietários
de imóveis lindeiros, ou seja, é mais ou menos isso daqui, ó, é um remanescente de obra pública que não pode ser aproveitado isoladamente, né? No caso do exemplo de um terreno que a administração pública construiu e acabou sobrando um pedaço dele, não dá para construir mais lá. Né? Se o valor do terreno for de até 40 mil, que é o valor lá do inciso 2, da metade, né? Do inciso 2, artigo 23. Né? Se for até 40 mil, o vizinho pode unir esse remanescente ao seu terreno. Entendeu? Sobrou isoladamente. Esse terreno ele não é mais aproveitado isoladamente. Ele precisa, não tem mais proveito nenhum. É um remanescente de obra pública. Tá? E também no segundo caso, alienação aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais, tá? Construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados indispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Foi criada uma usina hidrelétrica lá e precisa de imóveis para fins residenciais, para o pessoal que vai morar lá, vai trabalhar na usina hidrelétrica, até porque uma usina hidrelétrica não pode ser do lado da cidade, né? Acontece qualquer acidente, como é que faz, né? Então tá, então são esses dois casos, a de fins residenciais, no caso de usina hidrelétrica, e no caso do remanescente de obra pública, em imóveis lindeiros, né? Essa é a questão da investidura, tá? A venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera. Não precisa de licitação para vender um bem imóvel para qualquer órgão da administração pública de qualquer esfera, tá? Órgão, entidade, tá bom? No caso aqui, alienação gratuita ou onerosa, tá? Então, tanto faz se é gratuita ou onerosa, se vai cobrar ou não. Aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão, todas as hipóteses, tá? De estar passando bem para outro. Tá? Permissão de uso de imóveis residenciais construídos, destinados efetivamente destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Procedimento de legislação de posse, que traga o artigo 29 de tal lei, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, cuja competência legal inclua-se de tal atribuição. Então, a gente está falando de imóveis residenciais, tá? Que eles são utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, tá? Alienação também. Olha só, quando eu estou falando de alienação, tem todo esse texto, né? Alienação gratuita ou onerosa, de novo, aforamento, de novo, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial. Tá lá, aqui eu falei de uso residencial, aqui agora eu estou falando de uso comercial, tá? De âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, tá? Só comercial fala 250 metros quadrados. A residencial não fala nada, só fala que ele tem que ser construído, tem que ser utilizado no âmbito de programas habitacionais. Aqui, comercial, área de até 250 metros quadrados e inseridos no âmbito de programa de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. E também ainda, né, bens imóveis, tá? Não precisa de licitação, no caso de alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa do quê? De terras públicas, tá? Rurais, terras públicas rurais e da União, tá? Tem que ser da União. Não pode ser dos estados ou terras públicas rurais da União na Amazônia legal. Tá? Se é da Amazônia, é da União, tá? Não posso esquecer disso. Tem que fazer algum tipo de associação, né? Onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares para fim de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais, tá bom? Então, falou da Amazônia, tem que lembrar da União, 1.500 hectares, tá? Alienação e concessão. Tá passando, concessão do direito real de uso, né? Então, tá passando para alguém a posse aí, né?